Informações ao vivo para você da nossa reportagem. Vamos até Brasília porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o déficit primário das contas públicas do governo Lula será 70% menor do que no governo anterior. A Rani Veloso participa com a gente direto de Brasília. Rani, bom dia para você, bem-vinda. Muito obrigada, Roberto Nonato. Bom dia a você, a Soraya e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Pois é, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi feita ontem durante a reunião do Conselhão. O ministro da Fazenda disse que o governo vai sim terminar esse terceiro mandato de Lula com um déficit primário menor 70% em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E os dados do Tesouro Nacional comprovam isso. De acordo com o ministro, um bom economista não pode deixar de levar em consideração o pagamento das sentenças judiciais, que são os precatórios. O ministro chama essa manobra de calote. Vamos ver o que ele disse quando mencionou que o governo Lula tem total transparência nas contas públicas e também ressaltou que um país não pode viver de maquiagem. Ele se refere exatamente ao que o governo passado fez quando adiou o pagamento dos precatórios. Vamos ver. Não é que nós não temos desafios pela frente de equilíbrio das contas. E isso considerando aquilo que não ia ser pago neste mandato, mas nós fizemos questão de pagar, que foi a questão do calote dos precatórios. Um país não pode viver de calote para maquiar a conta pública. Ele também falou que exatamente por ter as contas regularizadas e até com parâmetros internacionais, o governo deve continuar pedindo apoio ao Congresso para esse ajuste, inclusive na meta fiscal. E disse que tudo isso está sendo feito sem penalizar os mais pobres. Em relação ao salário mínimo, que foi reajustado nos últimos anos, de acordo com o ministro, e também como a gente vem acompanhando, em relação também ao pagamento dos programas sociais e a correção da tabela do imposto de renda. Vamos ver o que ele disse. Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e hoje a contabilidade pública respeita o padrão, voltou a respeitar os padrões internacionais. E é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide. Bom, de acordo com o ministro, isso vem ocorrendo porque o governo está conseguindo fazer uma contenção inteligente dos gastos, além dos cortes dos gastos tributários, que são aqueles incentivos fiscais dados a empresas. Inclusive, o ministro mencionou a Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, dizendo que teve uma dificuldade de proporcionar esses benefícios sociais sem a resistência desse setor. E comprovando os dados que o ministro mencionou, que 70% a menos do rombo neste mandato do governo Lula, o Tesouro Nacional divulgou no último dia 26 de novembro exatamente esse levantamento. E de acordo com os dados de janeiro de 2023 até outubro deste ano, 2025, o governo registrou aí um rombo, podemos dizer, de 356 bilhões de reais e 600 milhões. Já o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um comparativo de janeiro de 2019 até dezembro de 2022, registrou um déficit primário de 1 trilhão e 145 bilhões de reais. E em relação aos governos Temer e Dilma, o déficit primário é menor 60%. Volto com vocês. Rani Veloso, direto de Brasília. Muito obrigado, viu, Rani, pelas informações. É assunto para a gente já trazer aqui uma rodada de análises
com a Deise Ciocari, que está com a gente nesta manhã. Daqui a pouco o Roberto Mota se junta a nós. Deise, final de ano chegou, a gente tem aí essa possibilidade de fazer contas, de dar esclarecimentos para a população, e o ministro Haddad fazendo um pouco desse papel também, falando desse déficit que será 70% menor que o governo anterior. Está correto? Qual é a tua impressão, hein, Deise? Bom dia. Nonato, não está correto. Bom dia para você, Soraya, bom dia para a audiência da Jovem Pan. Tem alguns pontos para a gente pensar no meio disso tudo aqui, tá? O que o governo está fazendo é tentar transformar uma narrativa fiscal em trunfo político. Acho que não tem outra comparação para a gente fazer, porque essa melhora no déficit, ela não nasce de uma mudança estrutural do governo, né? Muito menos a médio e longo prazo. Ela não nasce de fatores conjunturais e estruturantes que deram a possibilidade dessa melhora no déficit. E aí, quando ele compara, por exemplo, o governo atual com o governo Bolsonaro, seria a mesma coisa que eu comparasse, sei lá, o Brasil com a Suíça. Não faz o menor sentido, porque o governo Bolsonaro atravessou uma pandemia, atravessou praticamente um colapso econômico, teve que lidar com situações emergenciais. Esse governo que assumiu agora, ele está lidando com uma retomada de crescimento, uma retomada econômica, e mesmo assim ainda apresenta sobressaltos. Então, é uma comparação que não é honesta para se fazer e para se dizer o mínimo, né? E além disso, esse governo atual, ele continua expandindo os gastos e ele não apresenta nenhuma reforma estruturante que possa conter isso. Então, no médio e no longo prazo, essa questão do déficit, ela deve mudar. O que a gente está vendo agora é uma fala muito contundente em relação à responsabilidade fiscal, mas o que a gente tem são renúncias mal explicadas. O governo continua expandindo os gastos e a gente tem algumas seleções em relação aos déficits que elas não se justificam. Então, em primeiro lugar, tem uma comparação aí que não faz o menor sentido e o governo não apresenta, continua gastando e não apresenta uma resolução a médio e longo prazo. Então, não é uma comparação muito honesta para se fazer nesse momento. Um governo que sai de uma pandemia, que tem que lidar com um colapso econômico, e um outro que pega uma economia já em expansão. É uma comparação que não deve ser feita. Ou seja, pelo que você está dizendo, Deise, na sua avaliação, esses números, pelo menos o que a Haddad traz, não mostram uma solidez fiscal real, mas como se fosse um alívio momentâneo, né? Ontem a gente trouxe o resultado do PIB também, que o governo até acabou vendo como um resultado positivo, uma alta aí de 0,1% nesse terceiro trimestre, atribuindo esse consumo desaquecido da economia de uma maneira geral para os juros altos, né? E aí a gente já está no final do ano, né? Isso vai refletir em 2026 também. Vai refletir em 2026 e eu arrisco dizer, Soraya, que até em 2027. Porque o que a gente tem visto aqui, por exemplo, na própria questão da LDO ontem, se eu não me engano, antes de ontem, foi uma desoneração seletiva, né? A gente tem essas desonerações de 10%, que são renúncias mal explicadas e programas que acabam pressionando a máquina pública. Então, é isso que a gente está falando. Não tem um plano claro de compensação e isso no médio e longo prazo, e aí é isso que nós estamos falando aqui no médio e longo prazo, 2026, 2027, essa conta vai chegar e provavelmente ela vai chegar para o próximo governo. Então, o grande problema são essas desonerações seletivas e essa falta de compensação, que é o que o Brasil não tem. Então, reitero que o governo segue gastando, não tem compensação, a bomba vai explodir ali na frente. Obrigada, Deise. Daqui a pouco a gente volta a conversar.